Boa noite. Nós vamos dar continuidade à nossa série a respeito das características de uma igreja saudável. Nós vamos ficar alguns domingos em cima disso, porque eu tenho essa expectativa de poder resumir, não digo esgotar, mas resumir as características principais de uma igreja saudável. E eu quero recapitular os pontos que nós já vimos. Aliás, todos os domingos eu vou fazer isso, porque meu desejo é que a gente venha a decorar, certo? Então, a primeira característica de uma igreja saudável que nós vimos é que ela tem um conceito correto de igreja. E o conceito que eu tenho desenvolvido e aperfeiçoado é este: igrejas são todos aqueles que professam as verdades contidas no credo apostólico em todos os tempos, tornando-se seguidores de Jesus e proclamadores do Evangelho do Reino. Eu estou gostando, eu estou lapidando, estou aperfeiçoando. Vocês já devem ter percebido que cada vez que eu venho aqui com o conceito da igreja está um pouquinho diferente, mas realmente eu estou tentando resumi-lo o máximo possível, sem perder a essência do que é a igreja. A segunda característica de uma igreja saudável é que ela ensina a Bíblia. A terceira característica de uma igreja saudável é que ela sabe no que crê. E nós, então, adotamos, a partir desta verdade, o credo apostólico, que é o credo mais antigo que nós temos da igreja. E o credo apostólico, eu espero que todos nós venhamos a decorá-lo. Ele começa assim: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Agora, se a gente voltar para o conceito que eu dei da igreja, o conceito diz: a igreja são todos aqueles que professam as verdades contidas neste credo. Estas são as verdades essenciais do Evangelho. Nós também falamos, quando mencionamos a terceira característica, saber no que se crê, nós também falamos nos 5 solas. Os 5 solas que foram estabelecidos pelos reformadores são, número 1, e a palavra sola significa somente, sola fide, somente a fé. Sola scriptura, somente a escritura. Solus Christus, somente Cristo. Sola gratia, somente a graça. Soli Deo gloria, glória somente a Deus. Queridos, se nós decorarmos o credo apostólico e os 5 solas, nós teremos a base da nossa fé. Amém? Nós teremos a essência daquilo que nós professamos. E sempre teremos o que responder àqueles que perguntam a razão da nossa fé.
quarta característica de uma igreja saudável é que ela faz distinção entre verdades essenciais e verdades periféricas. As verdades essenciais nós encontramos no credo apostólico e nós encontramos nos 5 solas. Estas verdades essenciais, elas são claras e elas são inegociáveis. Para andarmos juntos, nós precisamos todos crer nestas verdades. Não podemos negociar com elas. Não podemos andar em comunhão com qualquer pessoa que se diga cristã, que não crê numa destas verdades. Todavia, nós temos então as verdades periféricas, que não estão incluídas nestas verdades essenciais. Normalmente, as verdades periféricas, elas não são claras nas Escrituras. Logo, elas dão margem a diferentes interpretações. E essas diferentes interpretações acabam dando margem, então, a discussões. Então, não é difícil a gente distinguir entre as verdades essenciais e as periféricas, porque as essenciais são muito claras, enquanto as periféricas nem sempre são. E como eu tenho dito, normalmente a igreja tropeça não sobre as verdades essenciais, aí não há discussão. A igreja tropeça sobre as verdades periféricas, é aí que há discussão, é aí que há divisão, e é daí que surgem as muitas denominações. Quanto às verdades periféricas, elas jamais devem nos dividir. Jamais. Se tu crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação, e eu creio que ela vai passar, esta diferença de interpretação não deve nos dividir. Se tu crê que uma mulher pode ser pastora, e eu creio que ela não pode ser pastora, estas diferenças de interpretação não devem nos dividir. E assim por diante. Bem, a quinta característica de uma igreja saudável é que ela guarda os sacramentos. E nós vimos domingo passado o primeiro dos 2 sacramentos que Jesus nos deixou. Podemos chamá-los também de ordenanças, as 2 ordenanças que Jesus nos deixou. A primeira sendo o batismo nas águas e a segunda sendo a ceia do Senhor. Nós vimos domingo passado as diferentes interpretações quanto ao efeito que o batismo nas águas tem sobre o novo convertido. E nós entendemos que, apesar de todas essas interpretações terem bons argumentos, nós nos posicionamos com os batistas. E concluímos que o batismo nas águas é um ato simbólico representando uma verdade espiritual. Ao confessarmos Jesus como Senhor das nossas vidas e crermos em nosso coração que Ele morreu e ressuscitou, somos salvos. Em obediência a uma ordenança de Jesus, aqueles que creem nisto devem se batizar. O batismo representa a nossa morte e ressurreição com Cristo. Representa. Hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. O segundo sacramento, ou ordenância. Enquanto o batismo nas águas é um rito de iniciação, a ceia do Senhor é um rito contínuo da igreja visível. Ela foi estabelecida por Jesus para que a igreja nunca esquecesse a centralidade da mensagem da cruz. Em Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20, nós lemos: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todos os ramos do cristianismo praticam a ceia do Senhor. Católicos, luteranos, metodistas, anglicanos, ortodoxos, pentecostais, carismáticos, neopentecostais, todos têm a prática da ceia do Senhor. Mas há diferentes interpretações quanto aos seus efeitos espirituais sobre o participante. E hoje nós vamos ver as 4 principais interpretações do que ocorre ao participarmos da ceia do Senhor. E ao vermos as 4 principais interpretações, nós vamos então optar por uma delas, aquela que nós achamos que é mais biblicamente correta, como nós fizemos com o batismo nas águas. Então vamos começar com a Igreja Católica. Vamos ver como a Igreja Católica vê a ceia do Senhor, o que os católicos chamam de Eucaristia. Bem, para a Igreja Católica, o pão e o vinho transformam-se, respectivamente, na carne e no sangue de Cristo. O nome disso é transubstanciação, que significa transformação de uma substância em outra. Os católicos acreditam que na hora que o pão e o vinho são consagrados ao Senhor, eles se transformam literalmente em sua essência na carne e no sangue de Jesus. Logo, todos os que participam da ceia, ou Eucaristia, participam novamente da morte de Jesus. Ou seja, Jesus é novamente sacrificado em favor dos fiéis. Para a Igreja Católica, toda ceia é um sacrifício real, onde Jesus novamente é morto pelos nossos pecados, e os participantes, portanto, têm os seus pecados perdoados. Logo, para a Igreja Católica, a ceia do Senhor é algo muito, muito sério. E o texto em que eles se baseiam está em João, capítulo 6, versículos 53 a 56. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, baseado neste texto, a Igreja Católica concluiu que algo sobrenatural acontece na Eucaristia, onde o pão se torna a carne de Jesus e o vinho se torna o sangue de Jesus. Ele morre novamente durante a ceia e nós temos nossos pecados perdoados novamente por participarmos da ceia. Vocês precisam entender que isso durou mais de 1000 anos, este entendimento da ceia. E porque é algo tão sagrado, a celebração da Santa Ceia deve ser presidida por um sacerdote ordenado. Só um sacerdote ordenado pode oferecer a ceia, pode presidir a ceia do Senhor. Por isso que, durante a Idade Média, quando o Papa queria punir um rei que não estava obedecendo às suas ordens, ele simplesmente dizia para os padres: não servem a ceia para o povo. Não demorava muito, o rei se rendia, porque não participar da ceia significava perder a salvação.
Bem, então veio a reforma, começando com Lutero. E Lutero tem uma interpretação diferente da ceia do Senhor. Para Lutero, o pão e o vinho não são transformados no corpo e no sangue de Jesus. Ele nega a doutrina da transubstanciação. Tampouco, para Lutero, Jesus é novamente sacrificado por nossos pecados, pois diz claramente em Hebreus que ele morreu uma só vez pelos nossos pecados. E para ele era um sacrilégio imaginar que em cada ceia Jesus voltasse a morrer novamente pelos nossos pecados. Todavia, ele acreditava que o corpo e o sangue de Cristo estavam fisicamente presentes sob o pão e o vinho. O pão e o vinho não se transformavam no corpo e no sangue, mas havia uma união entre estas duas realidades, e se cunhou a palavra consubstanciação, que significa a união de dois ou mais corpos na mesma substância. Então, na ceia do Senhor, para Lutero, o pão e o vinho continuavam pão e vinho, mas o corpo de Cristo se fazia presente naquela hora, tanto o corpo como o sangue. E ao participar do pão e do vinho, tu também participava literalmente do corpo e do sangue. Por causa desta presença real, os participantes são unidos misticamente a Cristo e fortalecidos em sua fé. Então, sempre que um luterano participa da ceia, ele acredita que está participando do corpo e do sangue de Jesus, que com isso ele está se unindo com Cristo de uma forma mística e que ele está sendo fortalecido no seu homem interior, na sua fé. Há um efeito espiritual para o luterano. Também, no caso dos luteranos, a celebração da Santa Ceia deve ser presidida por um ministro ordenado, exceto em casos excepcionais, como a pandemia, por exemplo. Uma família que não pode ir e participar da ceia na sua congregação, porque todos, segundo Lutero, somos um reino de sacerdotes. Então, em casos excepcionais, um leigo pode presidir a ceia. Por exemplo, o pai de família pode presidir a ceia. E algumas congregações luteranas estão fazendo isso durante essa pandemia. Mas o normal é sempre um ministro ordenado presidir. É ele que dá a ceia à congregação. Eles usam Mateus 26, versículos 26 a 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Então, este é o texto onde os luteranos se baseiam para dizer que Jesus está fisicamente presente na ceia. O Calvino entendia diferente. Jesus está presente na Santa Ceia, com certeza, mas não em forma física. Antes, sua presença é espiritual. Logo, o pão e o vinho são símbolos de uma realidade espiritual. Por esta causa, o participante recebe de novo e de modo contínuo a vida de Cristo sempre que ele participa da ceia. Mas não porque ele está literalmente comendo o corpo e o sangue de Jesus, mas porque Jesus está presente espiritualmente durante esta comunhão. A sua presença reparte aos participantes algum benefício espiritual. Todavia, ele faz uma observação que, para a ceia ter um efeito espiritual na vida dos participantes da ceia, é importante que o participante realmente creia
no que ele está fazendo, creia não apenas na morte e ressurreição de Jesus, mas que ao participar da ceia, ele está recebendo algum benefício espiritual por participar da ceia, e ele deve estar participando com sinceridade, e não apenas como um ritual. Do contrário, a ceia não tem efeito espiritual. Um dos textos usado por ele é 1 Coríntios 11, 27 a 32. Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que morreram. Então, baseado neste texto, Lutero levava muito a sério a ceia do Senhor, porque Jesus está presente sempre que se participa da ceia. Nós devemos entender que a ceia é um ato espiritual, ainda que o pão e o vinho são simbólicos, eles representam uma realidade espiritual. Se tu toma com fé e com coração puro, discernindo o corpo e sem pecado, tu recebe um benefício espiritual. Tu é fortalecido na tua fé. Agora, se tu bebe o vinho e come o pão indignamente, em pecado ou sem discernir o corpo, tu corre o sério risco de sofrer juízo de Deus. O último dos nossos reformadores é o Zwinglio. Para Zwinglio, a Santa Ceia é apenas uma comemoração. A importância do sacramento está em relembrarmos a morte de Jesus na cruz e sua eficácia em favor do crente. Portanto, a ceia, ela é apenas um memorial. Não existe nenhum efeito espiritual, não existe nenhum benefício espiritual ao participar da ceia. Apenas estamos relembrando a cruz. E ele utiliza Lucas, capítulo 22, versículos 19 e 20, onde diz: fazei isto em memória de mim. É um memorial, sem qualquer efeito diferente do que um sermão. Para Zwinglio, a celebração da Santa Ceia pode ser presidida por um ministro ordenado ou por um leigo. Eu não lembro se eu falei que para o Calvino a mesma coisa. Para Calvino, a celebração da Ceia do Senhor pode ser presidida por um ministro ordenado ou por um leigo. Então, estas são as 4 interpretações da Ceia do Senhor. Qualquer denominação que vocês imaginarem vão estar numa dessas 4 categorias. E onde que nós, então, como congregação, nos encaixamos? Desta vez nós vamos ficar com os presbiterianos, que são calvinistas, pois nós cremos que ao participarmos da ceia, o Senhor está de uma forma mística presente. E quando comemos do pão e quando bebemos do vinho, algo espiritual é repartido. Nós somos fortalecidos. A vida de Jesus é fortalecida em nós. A ceia do Senhor para nós é muito mais do que um memorial. E por isso que nós não celebramos a ceia incluindo incrédulos, porque entendemos que é uma prática espiritual. Por isso nós não damos ceia para crianças, porque entendemos que é uma prática espiritual. E por isso que nós não tomamos a ceia se estamos em pecado ou ofendidos com algum irmão. Primeiro nós corrigimos, confessamos o nosso pecado e nos acertamos, perdoamos e nos reconciliamos com o nosso irmão, para daí participar da ceia. Levamos muito a sério, porque sabemos que ao participar da ceia, há uma bênção para cada um, mas também há juízo para quem participar indignamente. Se tu não é batizado nas águas, tu não pode participar da ceia do Senhor.
E ainda que o batismo é simbólico, faz parte da ordenança de Jesus. Então, sem o batismo nas águas não pode participar. Agora, estando com tua vida reta, batizado, sendo um adulto que crê conscientemente na morte e ressurreição de Jesus. Então, podemos participar com alegria da ceia do Senhor e esperar algo sobrenatural vir sobre nós. Um fortalecimento do nosso homem interior, ou até mesmo uma bênção que pode incluir cura, libertação, resposta de oração. Porque é um momento solene, e é um momento onde espiritualmente o Senhor está entre nós, para nos abençoar, enquanto nós celebramos a sua morte e ressurreição. Amém? Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal. Se você tem perguntas ou sugestões para novos temas, deixe aqui nos comentários.